Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje faremos uma revisão sobre o conteúdo da avaliação de vocês do quarto período, né? Que é exatamente polígonos regulares inscritos na circunferência, tá? Em especial, nós falaremos aí de três polígonos, do triângulo, quadrado e o hexágono, tá bom? Quando consideramos 3, 4, 5, 6 pontos distintos sobre uma circunferência, pertencente a uma circunferência, as cordas consecutivas que ligam esses pontos determinam polígonos inscritos nessa circunferência, né? Por exemplo, aqui nós temos os pontos A, B, C e D. As cordas AB, BC, CD e DA, que são cordas consecutivas, determinam um polígono aqui sobre essa circunferência, tá? Então, quando dividimos uma circunferência em n arcos congruentes com a mesma medida, com n maior que 2, as cordas consecutivas delimitam um polígono regular de n lados inscritos nessa circunferência. Por exemplo, se for 3 pontos de mesma distância, eu vou formar um triângulo. 4 pontos, não é? De mesmos arcos congruentes, formam um quadrado. 5 pontos, um pentágono e por aí segue, tá? Veja alguns polígonos inscritos na circunferência. Nós temos aqui um triângulo, triângulo equilátero, né? Nós temos aqui um quadrado, temos um pentágono e temos aqui um hexágono, cada um com suas características particulares, né? Elementos de um polígono regular inscrito na circunferência. O primeiro elemento que nós vamos falar dos polígonos regulares inscritos é o chamado ângulo central, tá? O que é o ângulo central? O ângulo central é o ângulo determinado entre dois raios da circunferência, tá certo? Também chamado de raio do polígono, né? Essa distância aqui do centro até o pontinho aqui determinado pelo vértice do polígono é chamado de raio do polígono, tá? Então, o ângulo formado entre dois raios consecutivos do polígono é chamado de ângulo central. Como é que a gente determina esse ângulo central? Não é bem fácil. Observe que a figura que nós temos aqui é um hexágono, né? Como é um hexágono, eu consigo aqui determinar 6 ângulos desse mesmo tipo. Isso quer dizer que a circunferência, que é de 360 graus, foi dividida em 6 partes iguais. Se fosse um triângulo, seriam 3. Se fosse um pentágono, seria 5. Então, o ângulo central é 360 graus dividido pelo número de lados da figura inscrita, do polígono inscrito, tá? Então, o ângulo central depende do polígono que se encontra inscrito aí na circunferência, tá ok? Em um polígono regular inscrito em uma circunferência, todos os ângulos internos são congruentes, ou seja, todos os ângulos internos têm a mesma medida. Para se calcular a medida de cada um desses ângulos, nós vamos utilizar uma equaçãozinha sobre ângulos internos dos polígonos que nós aprendemos lá no 8º ano, tá certo? Número de lado menos 2 vezes 180 dividido pelo número de lados, né? Assim nós determinamos o chamado ângulo interno do polígono. Por exemplo, se for um triângulo onde tem n, substitui por 3. 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180 dá 180, dividido por 3 dá 60. Então significa dizer que o ângulo interno de um triângulo equilátero inscrito na circunferência mede 60 graus cada. Tá ok? E nós temos aqui uma novidade para vocês que é o chamado apótema do triângulo.
aliás, o apótema do polígono, não só do triângulo, mas de qualquer polígono, né? O apótema é a distância do centro até o ponto médio do lado do polígono, tá certo? Esse lado aqui vai ficar dividido em duas partes iguais. Além disso, ela é perpendicular, tá bom? É claro que a sua medida depende da figura que nós estivermos aí trabalhando, tá certo? Então vamos lá. Algumas propriedades aqui que a gente vai relembrar dos polígonos. Primeira, em dois polígonos regulares inscritos e com a mesma quantidade de lado, os perímetros são proporcionais aos comprimentos dos raios. Segunda propriedade, em dois polígonos regulares inscritos e com a mesma quantidade de lados, os perímetros são proporcionais à medida dos lados. E terceira propriedade, em dois polígonos regulares inscritos e com a mesma quantidade de lados, os perímetros são proporcionais às medidas dos respectivos apótemas. Acompanhe agora alguns exemplos. Determine a medida do ângulo central e a medida do ângulo interno de um pentágono regular inscrito. Primeiro vamos determinar o ângulo central do pentágono regular inscrito. Tá? O ângulo central, 360 graus, dividido pelo número de lados. Como é um pentágono, então são 5 lados. 360 dividido por 5 dá 72. O ângulo central mede 72 graus. Para calcular o ângulo interno, onde tem n, nós substituímos por 5. Então, 5 menos 2 vezes 180 dividido por 5. 5 menos 2 dá 3 vezes 180 dividido por 5. 3 vezes 180 dá 540, dividido por 5 dá 108 graus. Então, o ângulo central mede 72 e o ângulo interno mede 108. Aqui, determine a medida do ângulo central e a medida do ângulo interno de cada um dos seguintes polígonos regulares inscritos. Primeiro o ângulo interno, e depois o ângulo central, depois o ângulo interno, tá? Do triângulo equilátero, o ângulo central, 360 dividido por 3, que dá 120. E o ângulo interno, não sei se vocês vão observar aqui com relação aos resultados, mas ângulo central e ângulo interno, né, somados dão sempre 180 graus. Eles são suplementares, na verdade, né? Complementar é 90, suplementar a soma dos ângulos 180, tá? Então, se o ângulo central é 120, o ângulo interno é 60. Do quadrado, 360 dividido por 4 dá 90. O ângulo central é 90, então o ângulo interno também é 90. Do hexágono regular, 360 dividido por 6, que dá 60. O ângulo central é 60, o ângulo interno é 120. E do octógono regular, 360 dividido por 8, que dá 45. O ângulo central é 45, o ângulo interno 135. Tá ok? Aqui as duas equações para a gente lembrar. O perímetro de um polígono regular inscrito em uma circunferência, cujo raio mede x, é 60 centímetros. Sabe-se que um outro polígono regular com a mesma quantidade de lados está inscrito em uma circunferência de raio 25 centímetros e tem 150 centímetros de perímetro. Quanto mede o comprimento x do raio da primeira circunferência? Olha só, nós vimos lá que os raios são proporcionais ao perímetro, no caso, né? Então, no primeiro caso, o raio é x e o perímetro é 60. Então, x está para 60. Assim como no segundo caso, o raio é 25 e o perímetro 150.
Então, x está para 60, assim como 25 para 150. Para calcular isso aqui, a gente vai fazer meio pelos extremos. 150 vezes x dá 150x, 60 vezes 25, 1.500. O 150 que está multiplicando vai passar dividindo. 1.500 dividido por 150 dá 10, tá? Então, o comprimento do raio da primeira circunferência vale 10 centímetros, segundo as propriedades que nós estudamos ali anteriormente, tá? Os perímetros de dois polígonos regulares com a mesma quantidade de lados são 48 centímetros e 60 centímetros, respectivamente. Quanto mede o apótema do segundo polígono se o apótema do primeiro mede 4 raiz de 3? Pelas propriedades que nós estudamos, os perímetros também são proporcionais aos apótemas, tá? Então, 48 está para 4 raiz de 3, assim como 60 está para x, que nesse caso é o apótema do segundo polígono, tá? 48 vezes x dá 48x, 60 vezes 4 raiz de 3, 240 raiz de 3. 240 raiz de 3 dividido por 48 dá 5 raiz de 3 centímetros. Então, o apótema do segundo polígono é 5 raiz de 3. Os perímetros de dois polígonos regulares com a mesma quantidade de lados estão entre si como 2 está para 5. Sabendo que a medida do lado do segundo polígono é 20 raiz de 2, calcule a medida do lado do primeiro polígono. Pelas propriedades que nós vimos ali, os perímetros também são proporcionais, né, aos lados dos polígonos, tá bom? Então, 2 está para 5, aqui é o primeiro e aqui é o segundo polígono. O lado do segundo polígono é 20 raiz de 2, né? Então a gente quer saber o lado do primeiro polígono. 5 vezes x dá 5x. 2 vezes 20 raiz de 2, 40 raiz de 2. O 5 que está multiplicando passa dividindo. 40 raiz de 2 dividido por 5 dá 8 raiz de 2. Tá ok, pessoal? Então, turma, essa foi a nossa revisão. Dê uma olhadinha no livro de vocês, tá? Observem lá as equações que nós deixamos sobre o cálculo do apótema do triângulo, do quadrado, do hexágono, tá? A medida do lado com relação à circunferência, tá tudo lá no livro de vocês. Vocês vão precisar saber dessas equações aí para resolverem a nossa prova, tá bom? Então, um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.